Voltando do intervalo. Câmara e Senado aprovaram 2 projetos de lei hoje com impacto direto significativo nas contas públicas. Um deles prorroga a desoneração da folha de pagamento de vários segmentos da economia, mas inclui municípios. O outro restabelece o voto de desempate para o governo nos julgamentos no Conselho Administrativo de Recursos Fiscais, o CARF. De Brasília, ao vivo, Luciana Amaral com as últimas informações. Boa noite, Luciana. Boa noite, William. Boa noite a todos que nos acompanham nesta noite no WW. Em relação ao CARF, o projeto foi aprovado aqui no Senado Federal por 34 votos a 27 e agora já segue direto para a sanção presidencial. Na prática, a retomada do voto de qualidade permite que os conselheiros representantes da Fazenda, que presidem as turmas e as câmaras do CARF, possam desempatar as votações em favor da União nos litígios tributários. Desde 2020, sob o governo Jair Bolsonaro, a legislação estabelecia que, no caso de empate, os contribuintes seriam beneficiados. Segundo a equipe econômica do governo Lula, o governo federal pode arrecadar agora até 50 bilhões de reais com a mudança. Já o projeto da desoneração da folha de pagamento foi aprovado na Câmara dos Deputados por 430 votos a 17. Todas as prefeituras vão ser beneficiadas com alíquotas variando entre 8% e 18% de acordo com o PIB per capita. Essa prorrogação, então, ela vale por mais 4 anos e atinge ao todo 17 setores da economia. A inclusão dos municípios era um pleito, dos prefeitos e realmente foi bastante comemorada por eles. Essa questão foi uma alteração feita na Câmara dos Deputados. Por causa disso, o texto vai voltar aqui para o Senado Federal para análise, então, dos senadores em mais uma nova rodada de votação. Agora à noite, o ministro da Fazenda, Fernando Haddad, disse que não foi procurado pelos municípios e que a desoneração da folha de pagamento das prefeituras compromete o déficit da Previdência Social. Vamos conferir? Na base do diálogo, a gente talvez consiga encontrar um caminho. Eu acho que está um pouco atabalhoado o processo. E você sabe, você vai criar uma nova renúncia fiscal sem lastro, sem repor, como é que vai ficar o déficit da Previdência? Percebe? Então é uma questão de razoabilidade. Não estou pedindo nada que não seja razoável. O Haddad tem toda a razão. A gente não briga com notícia. Essa frase dele é absolutamente correta. É uma questão de razoabilidade. Tudo bem, vamos conversar. Se vocês acham que vocês não têm condições de cumprir essas obrigações, vamos ver que consequências isso aí tem. E a consequência que ele está apontando é muito clara. Déficit na Previdência Social. Vamos lá, Thaís, você trabalhou essa questão o dia inteiro. Olha, William, eu conversei agora há pouco com o Ziolkowski, que é o presidente da Confederação Nacional dos Municípios, que foi quem liderou toda essa negociação junto à Câmara dos Deputados e também ao Senado. Hoje começou uma manifestação desde cedo em pelo menos 15 estados brasileiros, principalmente no Nordeste, dizendo que iam fechar as operações, iam fazer greve e tal, se manifestando contra isso. Por parte de municípios. Por parte dos municípios. Okay. Eu conversei inclusive com o Cristiano Noronha mais cedo para entender qual foi, em que trama política que essa coisa acabou acontecendo, como uma bola de neve que desce no morro e cai na cabeça do Haddad. Não foi por acaso, né? Os municípios estão enfrentando uma situação de perda de receita e de aumento de despesa muito forte. E eles não têm como se financiar. Né? Eles não têm como cortar despesa, não têm como recuperar receita de uma hora para outra. Eu preparei aqui para dividir com vocês um pouco dessa fotografia do que está acontecendo com os municípios. Vamos lá então, a bola é tua. Segundo dados da própria Confederação Nacional dos Municípios, o que vocês estão vendo aí é um retrato do que está acontecendo hoje, tá? Segundo a Confederação, 51% dos municípios brasileiros hoje estão com as contas no vermelho.
Em 2022, nessa mesma época do ano, eram 7%. Então, houve uma deterioração absurda das contas. O Fundo de Participação dos Municípios, que é uma fonte de receita importante, atende como principal fonte para 70% dos municípios brasileiros. E, além do fundo, das transferências via Fundo de Participação terem caído muito, a gente vai ver já já, a queda na transferência via emendas de custeio é de mais de 70% neste ano. Então, secou e diminuiu muito a fonte de receitas. A próxima tela a gente vai olhar o que aconteceu com a transferência específica do Fundo de Participação dos Municípios, que caiu pouco mais de 8,5% em julho, pouco mais de quase 8% em agosto. Então, temos queda de receita, uma situação complicada para das despesas, né? Aumento de salário mínimo, redução das cobranças de imposto de renda, IPI e o próprio ICMS no ano passado e também nesse ano, que são políticas feitas pelo governo federal, mas que acarretam na redução dos repasses para o Fundo de Participação dos Municípios. E a última tela é a reivindicação dos municípios. Eles querem um aumento de 1,5% na transferência do FPM, uma redução de 8% na alíquota do INSS, a recomposição do ICMS, que para eles também é importante, porque eles têm o NACO dessa arrecadação, e uma atualização de programas federais. Eu conversei agora há pouco com o Ziukowski, ele me disse que eles preferem aquilo que foi aprovado no Senado, não essa que foi aprovada agora na Câmara, porque aquilo que foi aprovado no Senado, que atinge um contingente diferente de municípios, não os municípios grandes, mas os municípios menores, a redução no pagamento do INSS ia ser gigantesca, ia ser de 20 para 8. Agora tem todo um escalonamento que vai acontecer e, portanto, vai diminuir vamos dizer assim, a possibilidade de queda na despesa dos municípios. Cristiano, há dois aspectos para a gente abordar, os aspectos específicos das contas públicas que a Thaís vem tratando e o aspecto político que a gente vê na cara de surpresa do ministro da Fazenda, Fernando Haddad. Os municípios não vieram falar comigo, como assim? Bom, William, é interessante observar, a Thaís fez um levantamento muito interessante aí, mas também o que está acontecendo o governo, ele começa, por exemplo, ele reduziu, aumentou a faixa de isenção, né, de imposto de renda. O imposto de renda, como qualquer outro imposto, ele é compartilhado para estados e municípios. Então, o governo federal, no limite, também está fazendo bondade com dinheiro alheio. Então, quando ele aumenta essa isenção, ele faz uma renúncia fiscal não apenas para ele, mas para estados e municípios também. Então, os municípios acabam perdendo em arrecadação, né? O ministro falou que isso está sendo discutido de forma atabalhoada, mas isso é um claro problema na articulação do governo. Esse projeto foi votado lá no Senado e o governo deixou isso passar, não houve diálogo. Na Câmara dos Deputados, vale dizer que o líder do PT na Câmara, o deputado Zeca Disseu, falou que não era justo que o governo pressionasse a Câmara porque não articulou isso lá no Senado. Então, o governo está, de fato, perdido nessa questão dessa articulação, talvez por atrasos na reforma ministerial, e a cara de espanto do ministro também não se justifica porque esse é um projeto que estava lá no Senado e o governo não atuou, não fez o dever de casa, não negociou com os parlamentares e a proposta acabou avançando, né? Tanto no Senado quanto na Câmara. Então, é problema de articulação política também. O governo precisa melhorar isso urgentemente, porque tem uma pauta ainda para o segundo semestre muito pesada. E o ministro está falando, lembra aqui que ele está ancorado até no parecer da Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional, dizendo que esse tipo de medida é inconstitucional segundo a última reforma da Previdência, ou seja, dando a entender de que ele pode acabar vetando essa medida. Em caso de veto, vai ser também um novo atrito que ele vai ter com o Congresso Nacional, William. Daniel, me pede a palavra. William, eu acho que não se justifica a cara de espanto, porque se os prefeitos não procuraram o Ministério da Fazenda para discutir essa questão, o Ministério da Fazenda também não procurou a relatora na Câmara agora para discutir esse assunto. E hoje, talvez fosse de se esperar que
Fernando Haddad, Rui Costa, Alexandre Padilha estivessem tentando virar votos na Câmara dos Deputados. É verdade que a votação foi muito expressiva, foram 430 votos contra 17, o que demonstra como a Câmara dita as regras quando ela quer, né? Em vez disso, olha, hoje eu fui atrás, por exemplo, do Ministério da Fazenda e estava todo mundo preocupado com a confecção do orçamento que precisa ser mandado amanhã. Quando eu fui no Palácio do Planalto para ir atrás dessas questões, a resposta era, olha, estamos 100% concentrados na reforma ministerial e a gente não está acompanhando essa votação. Então, fica um pouco complicado de você ter algum controle e alguma articulação política diante disso. Sobra agora, porque o Senado, não tenha dúvida, o Senado ou vai aprovar isso que veio da Câmara, essa mudança que veio da Câmara, e aí o impacto hoje que eu ouvi seria de 20 bilhões de reais, ou retoma aquele texto original do Senado que teria um impacto um pouquinho menor, porque só pega as prefeituras com até 142 mil habitantes. Resta a possibilidade de veto. O governo pode vetar esse trecho e eu até arriscaria que muita gente deve já estar pensando com isso. Mas o sentimento que eu colhi, principalmente no Senado hoje, foi o seguinte, olha, se vierem com veto, isso cai aqui na primeira oportunidade, porque a votação foi muito expressiva, o recado foi muito claro de que queremos ajudar as prefeituras e o governo que se vire para achar dinheiro. Olha, o governo que se vire para achar dinheiro. Onde é que vai achar esses 20 bi que o Daniel acabou de mencionar? Daniel, Thaís? manda um pix, Daniel. Não vai achar. Agora, os prefeitos também não foram procurados, né? Aí tem aquela coisa assim de quem tem que procurar quem. Quem tá na pior situação? Quem controla o Fundo de Participação de Municípios é o Ministério da Fazenda. E já era óbvio que essa redução ia acontecer, né? E com uma diferença gigantesca, porque os municípios não têm como se financiar. Tem uma contrapartida aí que o governo aprovou a possibilidade de um acesso a crédito e a financiamento por estados e municípios, aumentando ali o limite e a possibilidade deles fazerem isso para ajudar nos investimentos do PAC. Então, a minha percepção, William, é que é o seguinte, tem uma bola de neve que foi criada lá em cima, no morro, lá no alto, ela está descendo. E hoje, semana passada, com o salário mínimo, foi isso, que, aliás, o salário mínimo tem um impacto gigantesco na conta dos municípios. Sim. Porque no Nordeste, por exemplo, mais de 70% dos municípios têm a sua grande maioria dos servidores ganhando um salário mínimo. Sim, está indexado. Está indexado, né? Então, o salário mínimo foi uma camada de neve nessa bola descendo. Hoje foi mais camadas. E, ao mesmo tempo, então, assim, no dia de colher uma... O Daniel mencionou, o Cristiano também, aumento da faixa de isenção do imposto de renda. Então, porque aí cai a arrecadação do imposto de renda, portanto, cai o dinheiro disponível para transferência para o Fundo de Participação de Municípios. Okay. Agora, tem um paradoxo aqui político, meninos, que num dia que era para colher uma baita vitória, que é a aprovação do CARF, claro. tomaram uma baita derrota. E na véspera do envio do orçamento. Então, o orçamento, assim, tá com uma grande incógnita de como o governo vai arranjar 150, 170 ou talvez um pouco menos bilhões em arrecadação adicional para conseguir fechar a conta e apresentar déficit zero. Você tem uma parte essencial desse ajuste que foi a aprovação no CARF e rende, pelo que se diz que vai ser levado amanhã para o Congresso, uma previsão de 50, teve gente que falou de 54 bilhões, cravou esse número para 2024. Bom, você já gastou ali, já queimou desses 54 que você ganhou hoje, já está abrindo mão de 20 bilhões, que você pode até vetar, mas, de novo, o Congresso tende a derrubar esse veto. Então, é uma arrecadação que você ganha por um lado e está entregando por outro. Cristiano, o que a Thaís, no fundo, está descrevendo é a formação de uma bola de neve fiscal, é isso, Thaís? Isso. Você vê isso também, Cristiano? Olha, William, é muito desafiador, porque eu ainda agrego aqui que hoje foi veiculado de que o governo talvez só tivesse disponível, né, no orçamento do próximo ano, inclusive, um reajuste linear de 1% para os servidores públicos. O Lindbergh Farias, que é do PT, já começou a também bater nesse ponto. Então, vão vir mais coisas aí, muito mais pressões, inclusive no próximo ano, sobre essa pressão de gastos. É o que a gente tem falado. Para colocar o arcabouço fiscal de pé e para zerar
o déficit no próximo ano, o governo está dependendo muito desse aumento de receita. Por isso mesmo que o governo fez agora o PL das offshore, tá? Tributar fundos exclusivos, vai mexer na JCP, quer fazer uma regulamentação sobre uma decisão do STJ de imposto de renda e CSLL na base de cálculo de ICMS, quer rever as desonerações. É interessante que o governo quer rever esses gastos tributários, né, chamadas as desonerações e isenções. E quando o governo fala disso, o Congresso vai lá e prorroga uma dessas desonerações, que é a desoneração da folha de pagamento. Então, por isso que o mercado, de certa forma, também tem essa dúvida. E essa semana mesmo a gente viu que haveria uma discussão, que foi negado pela ministra, inclusive, de que essa questão da meta de déficit zero seria muito difícil, o governo estaria pensando em rever. O Lindbergh mesmo deu uma entrevista dizendo que essa meta para o governo é inalcançável. Teria que mudar imediatamente. William, Daniel? Só uma coisinha, porque a gente não pode perder de perspectiva o que essas votações significam de forma mais ampla, né? Independentemente do ponto aqui, que é claro, é muito importante, que é a arrecadação, mas isso, para mim, dá uma amostra categórica mais uma vez, do deslocamento do eixo de poder. Veja dois casos hoje. De um lado, o CARF, que foi uma medida provisória de 14 de janeiro, medida provisória caducou, aí foi enviado um PL com urgência, longos meses até a votação de um assunto absolutamente prioritário para o governo. O governo teve que engolir algumas derrotas nesse meio do caminho e um projeto que não estava no radar do governo, mas que é prioritário para deputados e senadores, não importa se tem dedo da Confederação Nacional dos Municípios, não importa se tem dedo da Frente Nacional dos Prefeitos, mas quando tem o desejo dos senadores e dos deputados, isso em menos de um mês estava resolvido e não tem volta atrás. Eu queria trazer um outro ponto aqui para voltar na primeira questão, William, que você me fez, que é sobre a razoabilidade de Haddad. Haddad tem sido bastante razoável, né? Ele se queixa da falta no caso da desoneração. Exato. Não, ele se queixa da falta de razoabilidade e ele tem sido absolutamente razoável em muitas coisas que ele faz. Talvez o erro de origem aqui esteja no modelo. Ele criou um modelo de política fiscal em que o modelo é dependente de arrecadação, dependente de uma série de mudanças em legislação, em estrutura tributária brasileira. O presidente do Banco Central, Roberto Campos Neto, está chamando a atenção para o risco de se abrir uma frente gigantesca de base de arrecadação e isso gerar uma erosão na economia e inclusive criar inflação, porque vai ter aumento de custo através desse aumento de base tributária. Então, ele cria um modelo dependente num ambiente em que a dependência do Congresso Nacional e o poder do Congresso Nacional, que ele mesmo citou como um problema, supera qualquer razoabilidade. Então, hoje era um dia da gente estar discutindo como é possível, depois de tantos anos, o Congresso Nacional está aprovando desoneração da folha de pagamento do setor privado. Isso não vira emprego, isso não vira salário. Isso melhora a condição das empresas, melhora São 17 setores. São 17 setores, já foram 50 e tantos, né? São 17 setores. Então, hoje era um dia da gente estar dizendo assim, qual é o efeito disso? Que isso traz de bom? O que isso melhorou? Mercado de trabalho ou não? Hoje saiu o dado do CAGED. Thaís, olha, é uma belíssima lição para a aula numa faculdade de relações governamentais. Se você for um lobista, você age ali no Ministério da Fazenda, numa audiência com Fernando Haddad, ou você vai atrás de Omar Nascimento? Acho que a resposta está dada. Mas deixa eu voltar ao ponto que me pareceu central nas últimas intervenções, particularmente a sua, Daniel, que a Thaís deu ênfase quando você fala Haddad criou um modelo que é Congresso dependente. Na verdade, a gente teve uma transformação das relações de poder. Exato. O Congresso, como o Daniel assinalou, demonstrou hoje, mais uma vez, no caso a Câmara, quando ele está interessado em alguma coisa, resolve rápido e passa por cima do que for. Para encerrar essa parte da nossa roda de conversa, Cristiano, a pergunta então é a seguinte: uma reforma ministerial resolve essa relação de poder? Não vai resolver, William, não vai resolver. Ela pode criar, vamos dizer assim, uma melhora pontual, mas ela não muda essa estrutura e o poder extraordinário que a Câmara dos Deputados tem em relação à agenda, em relação ao timing, em relação também ao conteúdo de todos os projetos que o governo submete ao Legislativo.
Cristiano, obrigado por enquanto. A você também, Thaís, Daniel, um momentinho de paciência. A gente vai para o intervalo comercial e na volta, a resolução do PT manda recado ao ministro do STF indicado, o último a ser indicado agora, foi indicado por Lula, Cristiano Zanin. Até já.